Eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui nesta tarde. Este é um momento ímpar que Deus tem preparado. Eu quero também agradecer à nossa querida irmã Judite, ao nosso amado pastor Ailton pela rica oportunidade, pela confiança, e estou feliz porque Deus, nestes poucos minutos que temos aqui, mas para falarmos da grandeza de Deus, do poder do nosso Deus e do valor que tem em obedecermos, em temermos a este Deus que é o dono da nossa vida, é o dono do céu e da terra, é o Deus que governa o universo. E para meditarmos nessa tarde, vamos ficar de pé, é o capítulo 13 de 1 Samuel, e 2 versos 13 e 14, que diz: Então disse Samuel a Saul: Agistes neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. O mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Podemos sentar, e vamos meditar esses versículos, esse texto. Há uns 15 dias atrás eu li a palavra de Deus e me chamou muita atenção, porque é uma reflexão que fala da importância de obedecermos, de valorizarmos o que recebemos da parte de Deus. E aqui nós vemos que Saul, rei de Israel, o início do seu reinado, Saul não valorizou o que Deus lhe deu. Saul quebrou as regras, né? O profeta Samuel tinha lhe dito que no 7º dia chegaria e seria o dia do sacrifício para enfrentar a batalha contra os filisteus, mas Saul desobedeceu. Saul não obedeceu o que o Senhor tinha dito através do profeta Samuel. Naquele período nós sabemos que os profetas era a voz de Deus para o seu povo. E Samuel falou com Saul, mas Saul... Então a gente vê aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, e o verso 22, capítulo 15, o verso 22, quando Samuel diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em obedecer a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Então, mais uma vez, aqui o profeta Samuel, a gente vê que aqui é quando Deus manda outra vez Samuel repreender Saul por sua desobediência, sua falta de temor a Deus. Deus falava através do profeta, mas Saul fazia como lhe agradava. E Deus fala com Saul e ele diz: Vai, agora tu vais buscar um rei para mim. Ele diz: Vai até a casa de Jessé, que mora lá em Belém, e lá na casa de Jessé eu preparei um moço para ser o rei, para governar. E essa história é linda quando passa para cá, essa parte, quando Samuel vai a Belém. Lá Samuel convida os anciãos e manda chamar Jessé com seus filhos. E nós sabemos bem dessa história, que chega os 8 filhos, 7 filhos de Jessé, e passam um a um, e Deus não era nenhum daqueles. E depois ele pergunta, Samuel até se preocupa. Vamos lá no 16, o verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás dó de Saul? Eu o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Encha o teu vaso de azeite e envia-te-o a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos tenho um provido de um rei. E Samuel foi. No verso 13, é tão lindo essa história, é uma história que nos enche de alegria e enche-nos de temor, e vemos, refletimos como é importante temermos ao Senhor. E aqui no verso 13, ele diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. E nós sabemos que nesse dia aqui, quando Samuel unge Davi como rei, Davi nem estava no meio dos 7 filhos de Jessé. E Davi não estava. Samuel começa a se preocupar, vai terminando. E no final, Samuel diz: acabaram-se os moços, só tem esses filhos. É quando Jessé diz que tem um lá no campo, pastoreando suas ovelhas, cuidando do rebanho. E ele manda, e eu acho lindo porque diz: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. E Samuel é ungido rei. A partir daquele momento, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No verso 14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte de Deus. Então o rei, Deus deixou de habitar no coração daquele rei rebelde, desobediente, um rei sem temor, e Deus passa a habitar no coração daquele jovem, um jovem simples, mas nós vamos ver aqui as características desse jovem temente, jovem obediente a Deus. Como esses textos nos chamam a atenção. Como é bom obedecermos ao Senhor. Como é bom sermos tementes a Deus. E o Espírito do Senhor saiu de Saul. E Saul passa a ser atormentado, passa a ficar, podemos dizer, com síndrome do pânico, sem dormir, atormentado. E é lindo que um dos jovens de Saul diz: por que meu senhor não manda chamar um jovem com uma harpa para tocar, para o senhor se acalmar com os louvores? E ele pergunta se ele conhece, e veja que coisa linda. Como é bom termos testemunho, como é bom glorificarmos o nome do Senhor com nossa vida, sem precisar dizermos que somos crentes, que somos fiéis, mas a nossa vida, nossa fidelidade, nosso testemunho. Esses moços aqui, lá no palácio do rei Saul, eles disseram, no 18, verso 18 diz: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Agora veja as qualidades desse jovem. Eles não sabiam, né? Samuel tinha ungido já Davi. Deus tinha escolhido Davi. Então as coisas iam se encaixando. E esses simples servos de Saul, eles dizem: eu conheço. Aí ele diz que esse jovem, ele sabe tocar. Veja as qualidades. Ele é valente, ele é animoso e homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença. E o melhor está aqui: o Senhor é com ele. Então, que testemunho lindo. Deus habita com esse jovem. Chame esse jovem, porque esse espírito perturbador, com certeza, vai deixar o meu Senhor em paz. E foi quando Davi veio, tocava harpa, voltava para cuidar do rebanho do seu pai. E quando foi um certo dia, o exército dos filisteus estão em guerra, né, com o exército de Deus, um no alto das montanhas e outro embaixo no vale. Os historiadores dizem que eram montanhas muito íngremes, e o que eles faziam? Colocava um dos guerreiros de um exército e outro guerreiro de outro exército. O que perdesse, ao exército que ganhasse atacava, para não atacar os dois exércitos juntos e morrer muita gente. Então,
o povo de Deus estava assombrado, porque do outro lado estava o gigante Golias, gigante do exército dos filisteus, assombrando o povo de Deus, desafiando o povo de Deus. Então Jessé, preocupado, diz ao seu filho: vai levar presentes, um lanche para teus irmãos, leva também para o rei. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Saul, e Davi leva. Eu acho lindo essa história, porque quando Davi chega, quando você ama as coisas de Deus, quando você é obediente a Deus, quando Davi chega, que vê a situação, Jessé manda lanche para o rei e manda presentes para os filhos, diferente. Mas a Bíblia diz que Davi nem entregou o rei, nem entregou os irmãos. Davi entregou o guardador da bagagem, porque o que incomodou a ele foi o gigante insultando, como ele disse, o Deus de Israel, né? Quem é esse incircunciso para falar dessa forma do meu Deus, do Deus que eu tanto honro, do Deus que eu tanto sirvo, do Deus que eu sou obediente? E nós já sabemos também a história, para ganhar tempo, Davi se dispõe, e um dos irmãos deles até repreende que viesse fazer aqui, já viesse contar as tuas histórias, mas Davi estava preocupado com outra coisa. Davi era simples, mas Deus era com Davi. E Davi vai para a batalha. Eu acho bonito, porque Davi é uma das características de quem é servo de Deus, de quem é obediente, de quem é temente a Deus. Não usa as armas dos outros, usa as suas armas, porque confia em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente usa as nossas armas. E a arma do crente fiel é o altar, é conversar com Deus. Aleluia. E Davi rejeitou as armas dos soldados, a espada, a lança, a couraça. Davi disse: eu vou com minha funda mesmo, eu vou com o meu estilingue e eu vou à frente. E quando Davi chega lá, Davi ainda insulta Golias, disse: eu sou alguma besta fera do campo para tu vir com varas, com varapau? Não, eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos. E Davi ganhou aquela batalha, matou aquele gigante. Na volta, as mulheres começam a louvar, a cantar e a dizer: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então daí surge o ciúme de Saul. Saul começa a se encher, porque Saul era vaidoso. A Bíblia diz que Saul era vistoso, era bonito, ainda mais rei de Israel. Então inicia-se o ciúme, a inveja, e começa a perseguição contra Davi. E Saul começa a planejar. Primeiro ele planeja destruir Davi, oferecendo uma das suas filhas, sua primeira filha, Mereba. E Davi, tão humilde, diz: eu não tenho condições de casar com a filha do rei, então eu sou um simples pastor de ovelhas. Quem é o filho de Jessé? E depois Mereba se casa com outro, e Mical se apaixona por Davi. Davi também. Então Saul observa que existia amor ali entre os dois, né? Estava aflorando. Então Saul faz outro plano. Saul diz: tu vais casar com a minha filha, porque todos esses planos de Saul era para destruir Davi. O homem que não tem Deus no coração, ele faz planos para te destruir. Mas quem tem o Senhor, confia em Deus, levanta a bandeira da vitória, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Deus quer a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso temor a Ele. E Saul começa a planejar. Então não deu certo com Mereba. Agora, porque ele casando com Mereba, ele disse: tu vai ser um dos da frente do exército, porque era o plano dele. Os filisteus vêm e te matam. Então tá tudo resolvido, eu me vingo, eu tiro tudo da minha vida, né? Porque a presença de Deus incomodava Saul por não ter a presença de Deus na sua. Então por isso que muitas vezes não precisamos nos preocupar com as pessoas que nos perseguem, com o inimigo que nos afronta,
Porque nós temos um Deus. A presença do Senhor na nossa vida é suficiente. E é quando Saul oferece Mical e ele dá um desafio maior a Davi. Ele diz: eu não quero pagamento por tu ser meu genro, eu não preciso de dote, eu quero que tu me traga 100 prepúcio dos filisteus. Ele deve ter imaginado: tu indo atrás, tu vai morrer nessa. Mas quando Deus é conosco, quando Deus está no negócio, não tem nada difícil. Davi não trouxe 100, mas Davi trouxe 200. Apresentou o rei. Está aqui os 200. Matei esses 200 filisteus. Foi quando Saul desperta e vê que verdadeiramente Deus era na vida de Saul. O capítulo 20 e o verso 1, em meio a toda essa perseguição, Davi nem entendia por que essa perseguição. Eu só faço bem a esse homem, eu protegi esse homem, eu livrei o exército, eu sou obediente a ele. Quando ele me manda eu ir para a minha casa cuidar do rebanho do meu pai, eu volto, toco para ele. Por que essa perseguição toda? O que foi que eu fiz? E Davi pergunta a Jonatas, é linda essa parte, é o verso 21, do capítulo 20. Ele diz: o que foi que eu fiz com Saul para ele querer me matar? Fiz alguma coisa? Capítulo 20 e o verso 1, Então fugiu Davi a Note em Ramá e veio e disse perante Jonas: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procuras tirar minha vida? Davi nem entendia por que tanta perseguição, mas nós sabemos que muitas vezes o mar se levanta contra nós, muitas vezes a perseguição chega, a calúnia acontece, a doença chega, a luta se levanta, mas é a fúria do inimigo contra o povo de Deus. O Salmo 41, em 1 Samuel 41 e 9, Davi diz, Salmo 41 e verso 9, Davi diz, lá na frente da sua vida, ele continuava sendo perseguido, ele diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, comia pão na mesa comigo, levantou o meu calcanhar. Essa é a nossa vida. Pessoas que muitas vezes se dizem amigo, se dizem companheiro, mas de repente levantam o seu calcanhar. Mas há um Deus no céu que está conosco. Não devemos ter medo. Devemos sempre lembrar que o nosso Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Quando decidimos ser fiel, se obedecer a Ele, andar em retidão, o Senhor peleja por nós. Salmo 91 e o verso 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Então, Davi foi vitorioso, apesar de todas as perseguições. Nós vemos lá na frente Saul tão desesperado, tão vazio de Deus, que ele próprio termina se matando com a sua própria espada. Então isso é falta de Deus. Deixou o ciúme, deixou a inveja tomar conta do seu coração. Mas Davi caminhava seguindo em frente e serve de exemplo para nós, serve de reflexão. Alimentou a minha alma, alimentou o meu espírito. Aleluia. Como é bom servir ao Senhor, como é bom ser crente fiel, porque Deus peleja as nossas batalhas, Deus guerreia as nossas guerras. O Salmo 46 é lindo. Este salmo, porque ele diz, o verso 1, 2 e 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Está com medo? Confia em Deus, porque Ele é o refúgio e a fortaleza. Refúgio é lugar de nos escondermos, fortaleza também. Então se esconde em Deus, se refugia em Deus. Ele disse, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sabe o que acontece? Tem um rio que corre. O rio de Deus corre dentro da gente. O rio de Deus acalma a tempestade. O rio de Deus chega e diz: eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu escudo, eu sou o teu rochedo. Muitas vezes parece que estamos atravessando o vale de Baca, como diz lá no Salmo 84. O Salmo 84 e o verso 6 diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também entre os tanques. O vale de Baca aqui é considerado lugar da impossibilidade humana, lugar de dificuldade. Era um vale tão quente que muitos morriam neste vale. Mas é tão interessante, muitas vezes nossa vida parece que estamos dentro de uma sauna, parece que o mar está encapelado, parece que vamos afundar, mas o Senhor nos diz nesta tarde: eu sou a tua fonte, aleluia. O Senhor te diz que é Ele, a água da vida. Ele diz: faz dele, mesmo dentro desse vale, mesmo dentro da tempestade. Vê o que o salmista diz: faz deste vale, faz dessa luta, faz dessa tempestade uma fonte de água que enche os tanques, transborda os tanques de alegria e de prazer. Em 2 Crônicas, para finalizarmos, já estamos no finalzinho, 2 Crônicas 20:17, o Senhor fala com Josafá e diz a ele, em meio também a uma luta, em meio a uma tempestade, em meio a uma perseguição de inimigos, aí o Senhor diz: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está conosco. Então, que tenhamos certeza nesta tarde, o Senhor está conosco. Independente do que estamos passando, independente da luta, independente da dificuldade, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o Deus de Abraão, de Jacó, é o Deus que pelejou por Davi. Todas as batalhas de Saul foram em vão, porque Deus estava com ele, mas porque Davi era um jovem temente a Deus e obediente. Davi teve a oportunidade de destruir Saul, mas nunca intentou, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então, que sirva de exemplo para nós. Exaltemos o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho. Glorificamos a Deus, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Amém.